Seja muito bem-vindo. Pesquisa bibliográfica com inteligência artificial. Eu sei que pesquisa bibliográfica para muita gente é o bicho-papão, né? Tem dois times, tem dois grupos na pesquisa bibliográfica. Grupo um é o grupo que tem lá artigos para ler. Tem uma pastinha assim no computador. Artigos para ler. Aí quando o cara abre, parece uma comédia abelha, sabe? É um formigueiro. Tem 1.000 artigos. E tem o outro grupo, tem a mesma pastinha, artigos para ler. Aí quando você abre, 3 artigos. Os dois podem estar com um problema sério de pesquisa bibliográfica. O primeiro, porque não sabe fazer pesquisa bibliográfica com os strings certos, operadores booleanos certos e as bases certas. E está selecionando baseado em tema. E o segundo, porque simplesmente não está usando os parâmetros adequados de pesquisa. E aí, qual que você acha que você tá? Grupo um ou grupo 2? Bota aí. A boa notícia é que se você estiver no grupo um, ou no grupo 2, isso vai acabar aqui com o nosso encontro. Vamos nessa, galera. Hoje a IA vai te ajudar. Agora, não é qualquer IA, né? Pensa só, Felipe, eu quero ir para a Lua. Dá para ir para a Lua de bicicleta? Não rola. Porque você está querendo usar o veículo errado para chegar na Lua. As IAs é a mesma coisa. Tem IA que é bicicleta, tem IA que é foguete. Então, já vou te adiantando que não dá para fazer pesquisa bibliográfica com IA genérica, ok? Isso daí é uma ilusão que te ensinam na internet para vender curso. Aí quando você entra no curso, é um chat GPT 4O, totalmente desatualizado, e aquela pessoa fica te enrolando, falando que aquilo lá é uma pesquisa bibliográfica. Então vamos nessa. Problemas atuais de pesquisa bibliográfica. E assim, eu diria que 99% dos acadêmicos têm esse primeiro problema aqui. Faz pesquisa bibliográfica com foco no tema. E isso daí é um problema gigantesco. Por quê? Porque nenhuma pesquisa bibliográfica pode focar em tema. Porque é impossível você inventariar tudo que foi produzido sobre aquele tema. A pesquisa bibliográfica deve focar na promessa do seu texto, da sua tese, da sua dissertação e por aí vai, não no seu tema. E hoje isso é um erro grosseiro, mas muita gente aprende, inclusive na internet, a fazer pesquisa bibliográfica baseada em tema. E aí você tem um monte de impureza. Tem lá, o seu tema é judicialização da saúde. Aí estão vindo só coisas de judicialização, só coisas de saúde e coisas que têm judicialização e saúde, e aí fica aquela confusão. Né? São bases imensas. Né? Você pega um PubMed, um Scopus, Web of Science, Cielo, são bases imensas. Então, se você já pesquisa com base em tema, você já queimou a largada, sabe? Um excesso de PDFs, tem gente que sai salvando um monte de arquivo, que nunca vai ler, né? Uma seleção demorada de artigos relevantes, até porque o cara salvou 1.000 artigos, ele fez uma pesquisa bibliográfica baseada em tema, em bases imensas, e aí o que acontece é que ele fica perdido. Qual é o artigo relevante? A própria IA pode te dar os artigos relevantes para a sua promessa do seu artigo, do seu TCC, dissertação, tese. O problema é, se você já queimou largada no início, complica. O cara até gera algum resumo da bibliografia na IA, mas é superficial. E aí ele faz leitura seletiva, ele não lê tudo. Por quê? Porque ele tem 1.000 artigos para ler, 95% não interessa para a pesquisa bibliográfica dele. Aí ele faz leitura seletiva, como ele também não usa IA para fazer esse filtro de bibliografia, ele seleciona os artigos que nada tem a ver com nada. Olha aí a confusão. Falta de organização, falta de método. Você usa uma IA genérica que não tem método de pesquisa bibliográfica, como que você quer ter uma pesquisa bibliográfica? Olha os problemas. E, gente, eu não sei se vocês já viram essa pesquisa, né? Quem já assistiu algumas aulas minhas talvez já tenha visto. Você mesmo vai responder, eu não vou te responder, não. Se dá para fazer pesquisa bibliográfica com IA genérica. Olha aqui, ó. Google AI, ou seja, estamos falando aqui de Google Gemini e Notebook LM. Pesquisa com 10 milhões de citações. 21% é Reddit, 14% é Quora, ou seja, isso daí é fórum de discussão, qualquer um bota qualquer coisa lá. 18% YouTube e 13% LinkedIn. É sério que dá para fazer pesquisa bibliográfica com Gemini e Notebook LM? Sério isso? Com todo respeito, gente. Aí vem, ó, ChatGPT, 10 milhões de citações. Quase metade é Wikipedia.
e 11% é Reddit. Tem gente que fala que a Terra é plana lá dentro. Tá aqui. Tem gente que fala que o Fluminense é time bom, time grande. Sou flamenguista. Mas no Reddit tem gente que fala isso. Então não faz sentido. Assim, com todo o respeito do mundo. Se você hoje tem alguém na internet te dizendo que é para fazer pesquisa bibliográfica com chat GPT, etc., essa pessoa ou não sabe nada de IA ou ela é mal intencionada. Entendeu? Olha aqui, Perplexity. 10 milhões de citações. 46% Reddit, 13% YouTube. Aí você quer fazer pesquisa bibliográfica com isso? Não dá, gente. Quando você tem uma IA treinada, você sai dos prompts genéricos e entra nos prompts alfaiates. Esses cursos que ficam te vendendo na internet, eles falam assim, ó, não, vou te dar os prompts. Te dar os prompts. Como se fosse um negócio, a invenção da humanidade, um prompt desatualizado, genérico. Isso daqui é um prompt. Geralmente, quando o cara te promete um prompt, ele te entrega o desejo. O que que é o desejo? Elabore os argumentos teóricos para minha tese de doutorado sobre provas digitais no processo penal. Ele te diz isso daqui é prompt. É desejo. Olha só, dentro do Academia 24 Horas, o que é o engenheiro de prompt? Ele converte desejo em prompt. Só que são prompts alfaiates. Olha aqui, ó. Prompt engenhado. Olha o tamanho desse prompt. Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar o prompt, óbvio, eu tenho que ler o prompt, ver se é isso mesmo, e vou colar no robô de escrita acadêmica. Tá aqui, ó. E ele faz todo o planejamento da minha tese. Colei o prompt, ele faz aqui. E ele faz, obviamente, da minha pesquisa bibliográfica. Então, prompt genérico é uma péssima ideia. Por quê? Porque não funciona na IA que você está usando. Ah, não, eu vi, Felipe, o cara lá do curso desatualizado que fez no 4O, eu uso no Chat GPT 5.2. Já não funciona, porque o algoritmo é outro, o modelo é outro. Ah, não, mas ele usa no 5.2, mas ele usou no 5.2 há 2 meses. O algoritmo já mudou também. Ah, não, mas ele é só para eu colocar aqui o nome o título do meu tema. O prompt vem todo padrão. Isso daqui é prompt alfaiate. Olha esse prompt aqui, ó. É para o que você precisa. Uma coisa é você ir no shopping e pegar um terno. Outra coisa é o alfaiate criar o terno para você. Então, a sua pesquisa bibliográfica já começa errada porque você começa com prompts genéricos em IAs genéricas. A IA treinada, ela tem decisões que ela já é pré-treinada e ela foca em planejamento da sua pesquisa bibliográfica. Ela, inclusive, quando vai fazer a busca bibliográfica, ela foca em relevância. Não é você que filtra a relevância, é a própria IA que já filtra a relevância para você. Enquanto que as IAs genéricas te entregam a penca de texto e você que filtre o que é relevante ou não, a IA treinada, como a Academia 24 Horas, já vem pré-moldada, entendeu? Na identificação de relevância. Te ajuda na organização, foca em estruturar a sua pesquisa bibliográfica, de fato, não só a coleta, mas a análise da pesquisa bibliográfica e, obviamente, na síntese, nos resumos e fichamentos consistentes. Então, hoje, você usar essas IA genéricas, você só está na frente quem não usa nenhuma IA. Talvez. Porque às vezes quem não usa nenhuma IA, mas sabe o método de pesquisa bibliográfica, vai ter resultados melhores do que você usando IA genérica. A primeira coisa que você tem que decidir quando você vai fazer uma pesquisa bibliográfica é qual tipo de pesquisa bibliográfica você quer fazer. Então, hoje, a pessoa chega e ela fala para mim, Felipe, preciso fazer uma pesquisa bibliográfica. Aí eu devolvo a pergunta sempre. Tudo bem? Pois não. Qual pesquisa bibliográfica você quer fazer? Aí a pessoa fica assim, olhando para minha cara. Não sei. Não sei. Então, como você quer fazer algo se você não sabe nem o tipo de pesquisa? Vamos resolver isso. Tem gente que te cobra R$ 1.000 para te ensinar isso aqui e ainda te ensina mal. Os tipos de pesquisa bibliográfica. Existe uma premissa aqui. Primeiro, a sua pesquisa bibliográfica vai ser meio ou fim? Meio ou fim? Essa é a primeira coisa. É para que você vai estar fazendo uma pesquisa bibliográfica. Se ela é meio, ela é parte de algo maior. Por exemplo, teses e dissertações.
Geralmente tem um capítulo em que você vai apresentar a sua pesquisa bibliográfica. Este capítulo, portanto, é meio. Outra coisa é quando você vai fazer um artigo que apresenta uma pesquisa bibliográfica. Nesse caso, esse artigo, a pesquisa bibliográfica, é fim. Tá claro isso, pessoal? Bota aqui no chat. Entendi o que é meio e o que é fim. Então, geralmente, quando a sua pesquisa bibliográfica vai ser meio, ela pode ser menos estruturada. E quando a pesquisa bibliográfica vai ser fim, ela é mais estruturada. Estamos remando junto? Está claro isso? Sim? Valeu, Elza. Sim. Cadê? Ó? A gente tem 123 pessoas aqui. Está claro isso? Porque eu vou colocar outros elementos e aí, se você não está acompanhando aqui, você vai perder o passo seguinte. Tá claro? Sim. Agora sim, né? 127 agora. Vamos embora. E tem os bots, né? Quem são os bots? Entra aqui, não fala nada, não explica nada, não diz nada, não responde nada. E aí, alguns desses bots, inclusive, são concorrentes. No dia seguinte, aparece um carrossel de Instagram no Instagram de alguém aí, falando assim: sua pesquisa bibliográfica é meio ou fim? Ah, é. Não aceite pirataria, meu povo. Na internet tem um monte. Vamos lá. Primeiro tipo de pesquisa bibliográfica, pesquisa exploratória. Pesquisa exploratória. Ela geralmente ela tem a função de ser uma revisão inicial, que já mapeia o que existe sobre um determinado tema. Por quê? Porque é algo muito novo. Né? Vamos supor, pega aí IA e utilização de IA para compra e venda de imóveis. É um negócio muito novo, sabe? Provavelmente não tem muita bibliografia, então eu faço uma pesquisa bibliográfica exploratória. A função dela é ajudar a entender o que é abordado na literatura. Ó, vamos ver o que a literatura já falou sobre isso. Geralmente é usado para a pessoa entender melhor o que é discutido e pesquisado na literatura. Às vezes você está começando um mestrado, doutorado, e aí você até mesmo quer, sabe, se ambientar mais com o tema, é um tema novo para você. Então a pesquisa bibliográfica ela ajuda nisso, porque ela vai tateando aquele tema para você entrar melhor nesse tema, entender melhor o que existe sobre esse tema e até mesmo nas situações em que o tema é novo. Ela é diferente de uma pesquisa bibliográfica descritiva, que geralmente se fala em mestrados e doutorados, que é o estado da arte. Só que a pessoa chega e fala estado da arte e fala assim: "Ô Brenner, estuda aí, faz um estado da arte para mim. O Álvaro, vambora, pare aí um estado da arte. Ô Gisele, se vira aí. O Marcos, Marisa, faz aí para mim. Prazo, semana que vem." Se existe um tipo de pesquisa bibliográfica que é cobrado e mal explicado, com certeza é o estado da arte. É o levantamento detalhado e organizado das bibliografias mais relevantes sobre o assunto. Então não é de toda a bibliografia, são as mais relevantes. Existem critérios de relevância, óbvio. A gente ensina isso dentro do Acadêmico 24 Horas. Ó. Aqui no Acadêmico 24 Horas, a gente tem mais de 50 treinamentos de uso. Tá? É a IA mais completa que existe. E aqui, ó, tem treinamentos de bibliografia, inclusive pesquisa bibliográfica com IA, revisão de literatura com IA, revisão sistemática com IA, por aí vai. Então, existem critérios de relevância. Tá? E o foco aqui do estado da arte é sistematizar premissas, conceitos, dados, consenso. Então ele já vai um tiquinho além da pesquisa exploratória. Pesquisa exploratória, estou tateando estado da arte ou pesquisa descritiva. Eu quero ir além, eu quero já começar a ter uma função de organização, né? Daquilo que já foi escrito. Então a função é criar aqui um panorama estruturado de conceitos, teorias e autores de referência. Tá? Então, é essa pegada, é essa lógica que a gente tem aqui dentro da pesquisa de estado da arte. Terceiro, explicativa. Explicativa. O próprio nome diz, eu não estou só querendo descrever, eu não estou só querendo me ambientar, eu quero explicar. Só que eu explico a partir da literatura.
Então não sou eu no alto da minha arrogância explicando nada. É a literatura. Busca relacionar causa e consequência dentro da literatura sobre algo. Tá vendo? Então eu vou explicar um fenômeno, eu vou explicar um contexto, eu vou explicar uma situação, eu vou explicar algum problema, eu vou explicar alguma solução, eu vou explicar algum caso a partir da literatura. Não sou eu que vou arrogantemente explicar, como alguns acadêmicos fazem. Ainda é uma pesquisa bibliográfica, o foco é na pesquisa, não é no Felipe. A função aqui é fundamentar análises críticas e fornecer bases argumentativas mais profundas. Então, se a gente pegar as três aqui, as três primeiras, se você vai usar como meio a pesquisa bibliográfica, quanto mais para baixo, melhor. Dentro de uma tese, uma dissertação, quanto mais para cima, menos recomendado, tá? Vamos lá. Comparativa. Nem toda pesquisa bibliográfica tem que ser comparativa. Porém, eu vejo muitas pessoas que acreditam que tem que ser assim qualquer pesquisa bibliográfica, que você vai comparar a bibliografia. Isso não é uma exigência. Agora, sabe qual é o problema? A pessoa promete lá, pesquisa bibliográfica. Quando eu vou ler, essa pesquisa bibliográfica tem um cheiro de descrição. Então, o cheiro que sai dela é de um estado da arte. Só que a pessoa, como ela não tem tanta experiência em pesquisa bibliográfica, ela não assinou o Acadêmico 24 horas, ela não tem treinamentos aqui dentro. Já vou até deixar o link do Acadêmico 24 horas, você já assina logo, gente. Não passa perrengue não, tá? Já assina logo aqui. Deixa eu colocar aqui o link para vocês. Ela não assinou o Acadêmico 24 horas, pagou para ver, vou seguir sozinho. Aí o que acontece? O cheiro é de estado da arte, apesar dela nem ter deixado isso explícito, mas ela chega e bota a palavra comparação. Por quê? Porque ela quis. Ou porque ela viu um carrossel de Instagram de uma pessoa que nunca escreveu algo relevante dizendo para ela fazer. E aí você mudou. Gente, aprende uma coisa aqui, não só para pesquisa bibliográfica, mas para qualquer situação acadêmica. Toda vez que você prometer a palavra comparação, toda vez que sai da sua boca a palavra comparação, você está trazendo um método diferente. Que a comparação envolve você colocar isso aqui, ó. Colocar lado a lado convergência, divergência, lacunas teóricas, metodológicas e empíricas na literatura. Uma coisa sou eu dizer o que a literatura está fazendo, outra coisa sou eu fazer análise crítica da literatura, outra coisa sou eu convergências, divergências e lacunas. Essa daqui tem, essa daqui não tem. Sentiu que a responsabilidade é maior, né? E essas convergências, divergências e lacunas podem ser teóricas, metodológicas ou empíricas. Entendeu? A diferença. Por isso que a própria palavra diz, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. E tem gente aqui que se garante em Instagramzinho, em carrosselzinho, de uma pessoa que usou uma dica de chat GPT. E aí ela bota lá a palavra comparação. Só que quando eu vou ler a pesquisa bibliográfica dela, não tem comparação nenhuma. Ela vai se arrebentar. A função de uma pesquisa bibliográfica comparativa é identificar padrões na bibliografia. Isso daqui se chama CDL, Convergência, Divergência e Lacuna. Está dentro do meu método 1 em 10 de escrita acadêmica, usado por pessoas de 47 países diferentes, todas as áreas do conhecimento. Tem até um pós-doutorado nos Estados Unidos, que é obrigatório usar o método 1 em 10. E o acadêmico 24 horas é treinado no método 1 em 10. Então ele entende quando você fala comparação. E a pesquisa bibliográfica histórica. Revisão focada em reconstruir o desenvolvimento de um determinado conceito, ideia ou campo de estudo. A lógica é de reconstrução. Então, a pesquisa bibliográfica histórica, ela tem uma preocupação de olhar para passado, ok? Ela tem que considerar atores, contextos, cultura, padrões de comportamento. Pesquisa histórica não se faz somente olhando conceito. Se eu quero olhar conceito, eu faço aqui, ó, pesquisa exploratória, pesquisa descritiva. Aqui eu tenho que considerar a trama completa. Quem disse, por que disse, quando disse, onde disse.
Elementos culturais estão por trás. Hoje o mundo acadêmico vive tanto essa polarização que quando a pessoa promete uma pesquisa bibliográfica histórica, muitas vezes ela está fazendo o que se chama de cherry picking, em inglês, né? Pegar no cesto de cereja somente o que ela quer falar da história. Ela deturpa a história. E aí complica. Função: oferecer um contexto rico e denso sobre o tema que está sendo abordado na pesquisa, como ele muda ou permanece ao longo do tempo. Ele pode mudar ou ele pode permanecer ao longo do tempo. Então, como diz no Rio de Janeiro, tem esse ditado na cidade de vocês, ó. Se não sabe brincar, não desce pro play. Tem esse ditado, no Rio de Janeiro tem muito. Então, se você quer fazer pesquisa bibliográfica, você está usando IA genérica ou nem está usando IA, não sabe nem os tipos de pesquisa, não adianta começar a fazer a pesquisa, você tem que dar dois passos atrás. E aí, vamos ver aqui um método de pesquisa bibliográfica, tá? Primeira coisa, a gente começa a fazer pesquisa bibliográfica tomando decisões estratégicas. Então, para descer para o play, né? Eu lembro, na minha infância eu morei em prédio, né? Então minha mãe falava, ó, você vai descer pro play, menino. Falava assim, a olho arregalado e dedinho assim. Mas você volta aqui 5 horas da tarde. Quando eu te chamar, você para tudo e vem. Aí eu, pois não, mamãe. E rolava uma prorrogação, eu chamava 5 e 10, mas era isso. Então, assim, para você descer pro play, essas são as decisões. Primeiro, promessa. Promessa tem que ser algo específico. Qual é a maior virtude da promessa? Especificidade. Especificidade. Isso é promessa. Tema não é promessa. Tema é inespecífico. Vamos ver aqui. Tema: polímeros. Promessa: eu quero analisar a pesquisa bibliográfica. Eu quero fazer uma pesquisa bibliográfica sobre polímeros aplicados à indústria têxtil de 2010 a 2025 com foco em eficiência de escala. Sem você saber nada de polímeros, qual você acha que é a pesquisa bibliográfica que tende a ser melhor performada? Que tende a ter mais assertividade? Que tende a ter menos impureza? A segunda. Depois você escolhe o tipo de pesquisa bibliográfica, que são os tipos que a gente viu, né? Depois você escolhe o tipo de bibliografia. O que você quer na sua pesquisa bibliográfica? Só artigo? Você quer artigo e você quer também livro? Você quer apresentações em eventos? Qual é o tipo de bibliografia? Eu já vi pessoas fazendo pesquisa bibliográfica, mas não decidem o tipo. Ainda reclama da IA. Aí, ela mandou a sugestão de um livro. Você pediu para que não que deve ser só artigo? Não. Então a culpa é tua. Aliás, a culpa é sempre nossa, gente. Porque ou a gente não pede direito para IA, ou a gente quer que a IA faça algo que ela não é capaz de fazer. No outro dia eu recebi uma reclamação de uma pessoa. Eu tô chateado. Eu pedi para a IA reescrever minha tese de doutorado, que tem 370 páginas, e colocar no novo arquivo de Word essa tese, e a IA não fez. Ô, meu amigo, nenhuma IA hoje reescreve um arquivo de 370 páginas e te devolve num Wordzinho arrumado. Daqui a um tempo, sim, mas não hoje. Então, a culpa é sempre nossa. Palavras-chave, descritores. Quais são as palavras-chave? Polímeros, indústria têxtil, determinadas áreas do conhecimento, como por exemplo da saúde, tem até descritores. Dentro da saúde tem os desk, DESC, operadores booleanos, entendeu? Operadores booleanos, bases bibliográficas que você quer que seja mais estrito, vamos supor, quero só PubMed, ou você quer que seja mais amplo, e o marco temporal. Então, se essas coisas não vêm, como que você vai decidir? Entendeu? Só que você pode decidir com a IA, com a IA, e não fora da IA. Vamos lá.
Ao ter decidido isso, você vai buscar artigos relevantes para a sua promessa. Não é para o seu tema, é para a sua promessa, que você já fez o dever de casa e colocou algo específico. Uma vez apresentadas as decisões e estratégias da IA, você mostra para ela o artigo e pergunta se ele tem relevância com a pesquisa bibliográfica que você está realizando. Isso daqui é a opção 1. Vamos para a opção 2. Você pede para a IA apresentar os artigos relevantes, considerando as decisões estratégicas. Entendeu? Isso é a opção 2. Ou você manualmente olha esses artigos e pede para a IA analisar se eles são relevantes. Opção 2, você pede para a IA, desde já, estabelecer. Então, vou te dar um exemplo concreto aqui no Acadêmico 24 Horas. Vou começar pelo robô engenheiro de prompt. Por quê? Porque eu estou partindo da premissa que você não sabe promptear, tá? E você não quer prompt genérico de internet, acredita em mim. Quero fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o uso de polímeros na indústria têxtil. Considere as informações abaixo. Vamos lá. Promessa. Promessa. Analisar como a bibliografia aborda metodologicamente e empiricamente, não quero algo teórico, tá? O uso de polímeros na indústria têxtil no Brasil. Vamos lá. Tipo de pesquisa bibliográfica. Se eu não souber, eu posso pedir para a IA me sugerir, tá, gente? Eu estou partindo da premissa que você já decidiu. Mas se você não decidiu, você pode vir aqui no robô escrita acadêmica e ele decide para você tudo isso, tá? Eu que estou aqui pulando essa etapa decisória, eu já estou apresentando. Tipo, é um estado da arte, ok? Tipo de pesquisa bibliográfica. Tipo de bibliografia. Vou colocar aqui, ó, artigos preferencialmente. Palavras-chave. Pode decidir. Estou colocando assim para você ver o potencial. Operadores booleanos. Pode decidir também. Bases bibliográficas. Preferencialmente as que tenham textos com DOI, tá? Ou seja, PubMed, Scopus, Web of Science, Cielo e por aí vai. E o marco temporal. Vou colocar aqui 2020 a 2025. Elabore o prompt completo desta pesquisa bibliográfica para eu aplicar no robô escrita acadêmica. O que eu estou fazendo? Estou transformando meu desejo em realidade. Eu já tomei essas decisões, no meu caso, eu tomei essas decisões sozinho, mas eu poderia ter tomado essas decisões dentro do robô escrita acadêmica. E aí eu estou partindo para a busca de artigos relevantes para minha promessa. Só que eu estou aqui adotando a opção 2. Eu quero que a própria IA já sugira para mim esses artigos, tá bom? Olha o que ele está fazendo. Ele está gerando prompt. Olha o prompt, gente. Olha esse prompt. É muito top esse negócio, gente. É muito top. Olha isso, cara. Você tem noção que hoje na internet ficam dizendo para você aprender engenharia de prompt, curso de engenharia de prompt para acadêmico? Fala sério, cara. Você tem aí artigo para resolver, tem aula para dar,
tem pressão aí para publicar, tem tese, tem dissertação, tem relatório de pós-doc. Aí tem gente falando na internet para você parar sua vida e fazer isso aqui, na mão. É mais ou menos equivalente a você estar na era do computador, com Wi-Fi, com tudo, com IA, e ter gente falando para você aprender a escrever na máquina de escrever. Não faz sentido algum. Vou copiar esse prompt, obviamente eu tenho que ler, ok? Eu tenho que ver se é isso mesmo. Eu vou aqui colar. Eu estou aqui numa simulação, tá bom? Então, eu superei a escolha, a fase um e a fase 2. Eu venho para a fase 3, tá? O que eu tenho que fazer na fase 3? Filtrar os artigos. Porque ele vai me sugerir artigos e eu tenho que filtrar. Provavelmente ele vai ser assertivo na sugestão dos artigos? Com certeza absoluta. Não é provavelmente, com certeza ele vai ser. A questão é, eu tenho que ter o meu olhar humano, ok? Eu tenho que filtrar esses artigos, considerando o quê? O que eu filtro, Felipe? As minhas decisões estratégicas. Artigos que não são coerentes com as minhas decisões estratégicas são excluídos. Artigos que são coerentes com as minhas decisões estratégicas são incluídos. Ok? Exclusão, inclusão. E isso precisa do seu olhar humano, tá? A IA já trabalhou para você, agora faça o seu olhar humano. A grande pergunta aqui, quando você olha as sugestões da IA, é quais são os textos que de fato interessam a minha pesquisa bibliográfica, considerando o quê? As minhas decisões estratégicas. Não é considerando a minha opinião, não é considerando se eu concordo ou discordo, não é considerando se eu acho legal ou não é legal, não é considerando qual é o partido político que o autor defende, é considerando o quê? A coerência desse texto com as minhas decisões estratégicas. Isso é filtrar. E isso você tem que fazer. Ok? E essa é a terceira parte. Terceira etapa. Quarta etapa. Ler. Ler. Ou você não quer ler? Sério que você entrou numa aula dessa e você não quer ler o que a IA te sugeriu, que a IA já tá top. Olha só, olha a IA, olha isso. Aí você quer falar assim, ó, ah, não quero ler não. Você vai ler, né? Então, a primeira coisa que você pode fazer, vamos acabar aqui com a nossa... Isso assumindo que a IA tem, que a gente tem bibliografias do marco temporal, né, gente? Que às vezes não tem. Ó, ele traz aqui um relatório bibliográfico básico e ele inclusive está me mostrando aqui os operadores booleanos e tal, né? E aí ele traz a bibliografia para mim. Ele está abordando o que? Ele adota duas coisas. Já que eu pedi para ele fazer o critério. Ele mostra a bibliografia que se enquadra nos critérios e ele mostra a bibliografia que se enquadra parcialmente nos critérios. Vou dar um exemplo tosco. Eu quero fazer uma pesquisa sobre o uso de IA para motivos religiosos. Provavelmente tem pouquíssima bibliografia. Então, o que ele faz? Ele aplica uma técnica de zoom out. Isso daqui é o zoom in. Ele olha a bibliografia que se enquadra nos seus critérios e o zoom out. Ele amplia relativizando um outro critério. Entendeu? Principalmente nas situações em que ele não identifica a bibliografia, porque a pesquisa bibliográfica tem que identificar a bibliografia. Então, você vai ver aqui na prática ele fazendo o zoom in e zoom out. Ó. 2020 a 2025, ele faz aqui uma introdução dessa pesquisa, mostra aqui quais são as palavras-chave que ele usou, os operadores booleanos, tá, as bases consultadas e blau. E olha aqui, ó, resultados de busca.
ele me mostra duas do meu marco temporal, mas ele também faz o zoom out, ó. Ele me mostra as bibliografias que estão fora do marco temporal. Por quê? Zoom in e zoom out. Isso é critério de pesquisa bibliográfica, tá? Quando a pesquisa bibliográfica tem pouca bibliografia, por quê? Porque não tem mesmo, ele faz o zoom out para te ajudar no processo decisório. No final das contas, o que, que ele está te falando? Ele está te falando assim, ó. Você não quer ampliar esse marco temporal, não? Só que, gente, para fazer isso na mão, na era pré-IA, era um vai e vem desgraçado. Então, o que ele está me comunicando é o seguinte: meu marco temporal não foi dos melhores para contemplar um estado da arte sobre esse tema. Eu preciso abrir um pouco mais o meu marco temporal. Tá claro isso, galera? Entendeu a lógica? Entendeu a lógica? Beleza? Então eu vou filtrar. Eu vou filtrar. Humanamente, eu tenho que ver se aquele negócio lá tá coerente ou não com a minha pesquisa bibliográfica. Entendeu? Que pode não estar coerente. Pode não estar coerente. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos supor. Agora a gente está na fase de filtragem. E aí eu vou ler. Então vamos supor, cliquei aqui no análise técnica de uso de resíduos de poliéster na indústria têxtil. Tá aqui esse texto. O que, que eu vou fazer? Eu vou baixar o texto para ler. Tá aqui, gente. Vamos lá. Polímeros. Baixei o texto. Aí eu entro aqui na. Eu vou fazer isso para todos, óbvio, tá, gente? Aí o que, que eu posso fazer? Eu venho aqui no Acadêmico 24 horas, eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho é o resumo de bibliografia. Eu chego aqui, ó, estudo, resumo de bibliografia. E eu vou simplesmente subir o meu texto. Tá, gente? Vou subir o meu texto aqui. Cadê? Polímeros. Pronto. Aí eu peço para ele ou em dissertativo ou em bullet points. Eu coloco leia o arquivo. O que, que eu estou fazendo? Estou sistematizando antes de ler. Estou colocando aqui no resumo de bibliografia. Esse texto aqui, que é o texto que está dentro da minha pesquisa bibliográfica. Observa que ainda não comecei a ler efetivamente os textos. Eu só estou organizando a informação. Tá vendo? Aí eu boto o texto aqui, escrevo, leio o arquivo e ele vai fazer um resumo dissertativo para mim. Se eu quiser um resumo. Isso daí depende da profundidade da sua pesquisa bibliográfica. Lembra dos tipos de pesquisa? Então, depende disso. Vamos lá. Outra possibilidade é ir no gerador de fichamento. O que, que é o gerador de fichamento? Isso daqui, se eu quero o resumo da bibliografia, tá? Eu posso ir nos dois, inclusive, ok? Mas são belezas diferentes. Isso daqui é o resumo da bibliografia. Isso daqui é quando eu quero gerar os fichamentos daquela bibliografia. Ou seja, eu quero pegar as citações mais importantes. Então, tem diferença. Olha aqui o meu resumo. Gente, para você depois escrever sua pesquisa, tá aqui o seu resumo completo desse texto. Você sobe no robô escrita acadêmica, todos os resumos, eles caem para você a pesquisa bibliográfica perfeita. Agora olha aqui o gerador de fichamento. Vou pegar o mesmo texto, tá? Que você me viu pegando aleatoriamente aqui do próprio Acadêmico 24 horas. Leia o arquivo, vou deixar tudo em branco, ó. Eu só quero o seguinte, eu quero citação com número de página, formato BNT, ó, tem vários formatos, APA, Vancouver, por aí vai, e eu quero imparcial. Geralmente, quando eu uso o Acadêmico 24 horas para fichamento, é isso que eu coloco. Citação com número de página, BNT imparcial. É o meu fichamento preferido. Instruções adicionais. Isso daqui é algo muito bom. Aplicações de polímeros na indústria. Então, dentre todas as coisas que tem dentro desse texto, eu não quero que ele faça um fichamento de tudo. A gente está aqui na assertividade. Eu quero que ele faça um fichamento só sobre as aplicações. Acabou. Então, ele não vai pegar um bando de citação aleatória
que sabe, sei lá, se vai servir para minha pesquisa bibliográfica. Eu quero só as citações que vão, de fato, se comunicar com a promessa do meu texto. Tá vendo, gente? Então eu sistematizo antes de ler, seja por meio de resumo, aqui, ó, seja por meio de fichamento. Olha, tá lendo o texto inteiro, vai separar as citações para mim. Depois que eu faço essa parte de sistematização, eu tenho que ler efetivamente, né, o bonitinho. Ai, Felipe, eu não quero ler, tô com preguiça. É bonito você. Cara, você já tem uma IA poderosa, Ferrari das IAs acadêmicas. Você não quer nem ler esse negócio? Não, eu não aceito se você não ler. Então leia. Você vai ler a bibliografia, tá? Depois que você lê, você vai simplesmente organizar e estruturar. Pensa comigo. Eu vou informar no robô escrita. Ó, meu fichamento aqui, gente. Todas as citações que têm a ver com o que eu preciso. E ele continua aqui, ó. Ele só fez aqui um resuminho. Isso daqui é muito, muito, muito poderoso. Então, agora eu chego na última fase. Na penúltima, organizar e estruturar. Eu vou, depois de ter feito essas fases anteriores, analisar a bibliografia, cumprindo o tipo de pesquisa bibliográfica e revisão de literatura. Eu posso fazer isso manualmente, ou eu posso pedir para o robô escrita acadêmica fazer. Eu também tenho que decidir se eu vou usar essa pesquisa bibliográfica como meio ou como fim. E aí eu vou escrever minha revisão de literatura, que é o meio através do qual eu apresento a minha pesquisa bibliográfica. Então, a minha revisão de literatura tem que estar coerente com a minha pesquisa bibliográfica. É óbvio isso, mas é importante sempre lembrar. Então, aqui é o momento de eu pegar o meu material, os meus fichamentos, meus resumos de bibliografia e organizar isso dentro do robô. Ó, tá aqui, bichinho aqui, ó. Me apresentou um fichamento completo, ó. Tá vendo? E organizar no robô escrita acadêmica. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar para o robô escrita acadêmica meus fichamentos e meus resumos e vou escrever minha revisão de literatura, que é o item 6. A nossa aula é uma aula de pesquisa bibliográfica, não é de revisão de literatura. Mas daqui para frente é onde começa a sua revisão de literatura, que é baseada na sua pesquisa bibliográfica. Tá claro, gente? Até aí, o método? Isso daqui, quando eu comecei na vida acadêmica, meu primeiro artigo é de 2005. Tive que fazer na munheca, 21 anos atrás. Hoje eu faço no passe de mágicas. Por exemplo, a gente está aqui há 43 minutos, mas ainda te expliquei uma parte conceitual grande, sei lá, a gente está aqui há 20, 25 minutos, em que eu estou te mostrando como gerar sua pesquisa bibliográfica com IA ainda hoje. Não na semana que vem, não daqui a um ano, ainda hoje. Até aí foi? Coloca as suas perguntas aqui, tá? Eu não terminei não, ainda vou falar de plágio, hein? Coloca as suas perguntas aqui. Também coloquei o link aqui para você entrar no Academia 24 Horas agora. Lembrando que o Academia 24 Horas está com o preço do ano passado. E assim como a gente fez com todas as nossas outras IAs, a gente vai aumentar o Acadêmico 24 Horas. Então, dê esse passo agora ao vivo, tá? Você sempre vai ser bem-vindo, né? Mas eu garantiria agora no menor valor. Alguns poderiam perguntar, e o plágio? Vamos resolver isso logo. Primeiro, não existe plágio de IA, ok? Não existe plágio de IA. Não existe nenhuma hipótese. Quem te acusa de crime de plágio de IA, inclusive, está cometendo crime, ou é calúnia ou é difamação. Por que não existe plágio de IA? Porque não há violação de direito autoral de uma IA. Eu não estou violando direito autoral do ChatGPT ou do Academia 24 Horas ou de qualquer IA que seja.
Se ela viola o direito autoral de alguém, é outra história, né? ChatGPT viola muito, Claude viola muito. Você tem que se preocupar com essas IAs genéricas. Olha aqui o Claude. Ação judicial, direitos autorais. Você que fica usando essas IAs genéricas, toma cuidado. Pagou 1,5 bilhão aqui nos Estados Unidos. Aí depois é aquilo, né? Quem paga a conta é você. Agora eu posso te garantir que IA treinada, cada 24 horas, não comete violação de direito autoral, porque a gente não usa o texto dos outros para treiná-la, né? Então, você que usa a IA, você não comete violação de direito autoral. E se você não comete violação de direito autoral, você não comete crime de plágio, porque o cerne do crime de plágio é violação de direito autoral. Além disso, não se pode aplicar por analogia, não se pode aplicar analogia se for para prejudicar o réu. Não pode falar, ah, é tipo plágio. Não existe tipo plágio. Só em ditadura você aplica analogia se for para prejudicar o réu. Democracias não aplicam analogia se for para prejudicar o réu. Isso dá uma garantia penal. Então, quem te acusa de crime de plágio é quem está cometendo crime de plágio. Tecnicamente, você não é obrigado a produzir prova contra si. Quem te obriga a produzir prova contra si está produzindo uma prova nula. Então, se uma instituição me obriga a produzir, a colocar num software antiplágio IA, essa prova é nula, porque eu estou sendo coagido. Isso chama, dentro do direito penal, coação moral irresistível. Eu estou sendo coagido a produzir uma prova contra mim mesmo. Então, você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo. Quem em democracias, eu sei que a gente tem alguns acadêmicos que gostam mesmo de ditadura, né? Práticas ditatoriais, autoritárias, né? Mas a gente vive numa democracia, esses acadêmicos gostando ou não. E em democracias você não pode ser obrigado a produzir prova contra você mesmo. Mas vamos para o fato objetivo. Na minha instituição, Felipe, isso daí é muito lindo, mas eles colocam no software antiplágio, obrigam a gente a colocar, eles, enfim, vamos entender melhor esse assunto. Todos os softwares antiplágio são uma porcaria, nenhum presta. Turnitin, Copylix, Smodin, GPT-0, Originality, nenhum presta. Inclusive, eu sempre gosto de mostrar essa reportagem aqui, Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é da, da década do século XVIII, caiu um software antiplágio, 99%. Getúlio Vargas caiu no software antiplágio. Tom Jobim caiu no software antiplágio. Tá aqui, gente. Carlos Drummond de Andrade caiu. Então, como meio de prova, eles são péssimos. Também. São péssimos. Então, você pode fazer um registro de ocorrência na delegacia e procurar seus direitos do ponto de vista civil e criminal, se alguém te obriga a fazer isso. Agora, deixa eu te falar uma última coisa. Uma instituição, ou revista, ou editora, pode proibir o uso de IA? O que você acha? Pode ou não pode? Sim. Quando eu digo instituição, revista ou editora, é isso precisa ser normativo, tá? Não é assim, o fulaninho discorda e proibiu os seus alunos. Isso não é normativo, ok? Sim, eu, instituição, tenho autonomia para decidir que as pessoas não podem usar IA. E ela tem todo o direito disso, ok? Tem todo o direito disso. Porém, a maioria simplesmente não tem norma proibindo. E dentro do direito, se você não tem norma proibindo, você pode fazer ou não pode fazer? Você pode fazer. Isso é uma garantia fundamental, está na Constituição.
A maioria não tem norma. Se ela não tem norma, pode fazer. Ah, eu discordo. Eu não estou aqui para discordar. Aqui eu não só sou seu mentor nessa aula. Eu sou advogado aqui nessa aula. Então, a discordância, todo mundo pode discordar. Mas se não tem norma, você pode fazer. Pode fazer de qualquer jeito? Isso não quer dizer que é bagunça, ok? Tem boas práticas, você aprende aqui no Acadêmico 24 Horas como usar de um jeito profissional, fundamentos da IA, competências. Então você usa o Acadêmico 24 Horas para fazer do jeito profissional e certo, tá? A minoria, a minoria proíbe. A minoria proíbe. Pode proibir? Sim. Tem todo direito? Sim. Mas dentro da minoria que proíbe, a minoria da minoria proíbe apenas apenas IA generativa. O que é IA generativa? Copiar e colar. Copiar e colar. Copiei e colei. Quando é IA assistiva, ou seja, usar só como ponto de partida e não como ponto de chegada, a minoria não proíbe. Vocês entenderam a lógica? Agora, quem te explica isso na internet? Ninguém. Porque você só tem um mentor dentro da internet que é criador de IA no mundo acadêmico. E é professor de mestrado e doutorado, para entender esses bastidores aqui e receber informação do mundo inteiro sobre o que está rolando. Agora, se você chega na Europa, cara, isso daqui está muito difundido, o uso de IA. Se você chega nos Estados Unidos, está muito difundido, né? E no Brasil também. Só que no Brasil, o que eu sinto é que tem muito terrorismo dentro das universidades, né? De pessoas que discordam da existência da IA e só porque elas discordam, elas proíbem, sem norma nenhuma. Só que quando a gente observa os resultados do Academia 24 Horas, tem sido surreais para as pessoas, porque é escrita humanizada de verdade, né? Galera, eu sei que vocês colocaram dúvidas aí, vou responder as dúvidas de vocês. Deixa eu só firmar aqui, formalizar um convite rápido. E se você não aceitar esse convite agora, é uma pena. Você vai ver por quê. Quero te convidar para a Academia 24 Horas, a nossa IA, que tem 2 aninhos de vida. 2 aninhos de vida. Ela é uma IA incrível, incrível, que resolve toda a sua vida acadêmica. Tem mais de 50 robôs. Você viu aqui ao vivo, gera pesquisa bibliográfica, gera revisão de literatura. Tem mais de 50 treinamentos, então você não fica perdido, igual essas IAs genéricas, não tem um treinamento sequer. É top. Você vai entrar agora no link que está aqui no chat, você vai receber todos os 50 robôs atuais, vídeos tutoriais, treinamentos aceleradores, mais de 50, gente. Você entra nessas IAs genéricas, Claude, GPT, Gemini, você tem que ficar pagando treinamento. E-books também, encontro ao vivo para suporte. Pede aí para a galera do Manos encontrar contigo. Pede aí. Aí tem como vocês encontrarem para resolver dúvida? Pede lá. Pede lá para o Consensus, para o Litmaps te tirar uma dúvida. Vai lá, tenta lá. Tenta lá. Qual ia te dar? Treinamento, suporte, tutorial, tudo. A nossa. Entendeu? Pagamento em real no Brasil, apesar da gente ter uma plataforma americana, a gente está criando essa oportunidade de você pagar no Brasil, sem taxa de câmbio, sem cartão internacional. A gente vai mudar isso, a gente vai começar a usar o Stripe, né? Aí tem que ser, vai ter que pagar a taxa de câmbio, vai ter que pagar um monte de coisa. Todas as atualizações, para você ter ideia, quem entrou no Acadêmico 24 Horas de janeiro de 2025 recebeu 18 robôs. Você está entrando agora, está recebendo mais de 50. Essa galera recebeu todas as atualizações. Imagina daqui a um ano. Você não vai pagar nada por isso. O que vai acontecer depois no Academia 24 Horas? A gente vai cobrar a atualização de quem não aproveitar o acesso especial. Entendeu? A gente vai cobrar a atualização. Então, entra agora.
Acesso individual VIP, ela funciona em múltiplos idiomas. E você está entrando na melhor condição possível, que é o acesso especial. Depois, cada atualização a pessoa vai ter que pagar. Tem um robô novo, a pessoa paga. Todos esses robôs, a sua vida acadêmica inteira aqui, robôs de rotina, de estudo, de escrita, de ética em pesquisa, você que vai para comitê de ética aí, ó, produção, inclusive treinado nas novas regras da CAPES de publicação, comunicação. Eu não vou ler todos os robôs não, porque é um monte, entendeu? Concursos e seleções, você ganha dinheiro com isso, retorna o seu investimento. Empreendedorismo, mais dinheiro ainda. E Visual Science, gente. Você gera imagem aqui, você gera um monte de coisa. Treinamentos aceleradores, e-book. Tudo isso por um valor ridículo. Mesmo que você entre depois, vai estar mais caro, é óbvio, né? Que a gente vai reajustar. Estamos reajustando todas as nossas IAs, já reajustamos várias delas e faltam algumas, como a cada 24 horas que a gente vai fazer. Vale a pena entrar mais caro, mas se você pode entrar mais barato, entendeu? Você ainda vai ganhar um mapa mental dessa aula, se você entrar, mapa mental dessa aula, completo para você pegar e aplicar. Esse mapa mental aqui tem gente que te cobra muito para te dar uma aula dessa e a aula fica ruim. Eu estou te dando essa aula gratuita. Você ainda vai receber o mapa mental da aula. Então, entra agora aí no nosso site, faça todas as suas perguntas sobre a Academia 24 horas se tiver agora, mas não deixe de entrar agora ao vivo. Então, aponta a câmera para o QR Code aí ou entra no nosso link e dê esse passo agora ao vivo. Você vai ser muito feliz conosco. Suas pesquisas bibliográficas serão muito melhores e você vai ter uma qualidade de vida e uma segurança muito melhor no uso da IA. Não faz sentido você ficar com essas IA genéricas. Vamos lá. Gente, vou responder agora todas as dúvidas, vou responder rápido, porque eu tenho reunião. Então, se você tá agora, ainda não sei se eu entro ou não entro, cara, esse é o momento de você falar, tá bom? Qual se deve usar? Uma, duas ou três? Eu imagino que você esteja falando, Hubert, no caso dos tipos de pesquisa bibliográfica, né? Me corrija se eu estiver errado, que eu estou lendo aqui mais ou menos pelo tempo da aula. Vamos lá. Eu não te recomendo decidir, numa mesma pesquisa bibliográfica, você contemplar dois ou três tipos. Eu te recomendo contemplar um só, tá bom? Vai ser muito mais saudável e muito mais eficiente para você. Uma pesquisa bibliográfica mista, que você tenta articular dois ou três tipos desse, provavelmente ela vai ser um problema para a tua vida. Porque, pensa só, vou dar um exemplo tosco. Você vai fazer uma exploratória e vai fazer uma comparativa. Não vai dar bom. São incoerentes. Tá? Então, eu te sugiro escolher somente um tipo e pagar um tipo. Ah, eu queria fazer dois. Faz dois tipos, então. Separado, duas pesquisas bibliográficas separadas. Tá? É isso aí, ser específico nos pedidos, assim como nas decisões anteriores de planejamento. Sim, usando uma IA apropriada para isso. Se você usar ChatGPT, Gemini, etc., você já viu que não rola. E vai tirar coisa do Wikipedia. Quais suas redes sociais? Arroba Produção Acadêmica. Tá? Estamos em todas as redes sociais. Mapa mental, pode passar? Sim. Quem se inscrever no Acadêmico 24 horas vai receber o mapa mental, vai estar lá naquela parte de trilhas. Aí vai ter lá o treinamento de pesquisa bibliográfica, eu vou colocar o mapa mental lá. Pode falar no edital? Sim, a instituição pode falar. Agora, você está falando em edital de seleção de mestrado, doutorado, é isso? 99,999% não fala nada sobre IA, tá? Se você estiver se referindo a isso. É possível anexar uma pasta no Academia 24 horas? Você diz uma pasta do computador? Não, você pode anexar os arquivos que você deseja, tá? Quantos arquivos você desejar pode ser anexado, mas a pasta não. Essa é uma IA realmente surreal. Questão que eu estou começando a conhecer sobre IA agora e não conheço essas terminologias. Você não vai aprender essas terminologias nas IA genéricas, porque elas não têm controle de suporte, elas não têm treinamento, elas não têm o cuidado e a atenção que eu e a minha equipe te damos. Entendeu? Qual a melhor maneira de entrar no mundo da IA? Com a nossa IA.
Manda uma dúvida no chat GPT para alguém lá da OpenAI responder. Ninguém vai te responder nada. Aqui a gente tem encontro de suporte. Aqui a gente lê sua dúvida, te mostra passo a passo, te ajuda, pega na sua mão. É sempre uma questão de escolha. Quer usar uma IA genérica que cita o Wikipedia e colher os riscos de tudo isso para sua vida acadêmica? Tem várias aí. Quer usar uma IA treinada com referências reais, que inclusive hoje tem mais de 1.600 usuários, com treinamento, com feedback, com orientação que eu gero ao vivo aqui para você? Usa a nossa. É sempre uma questão de escolha. O problema é escolher depois, porque escolher depois você vai pagar mais caro. Vai valer a pena? Vale. Você vai ter o valor de 2026, vale muito a pena. Só é mais caro. Eu recomendo agora. Qual o tempo de acesso? Você tem acesso à nossa IA durante um ano e você decide depois do ano se renova ou não renova. Tá? Você vai querer renovar. Por quê? Porque a gente não existe desde ontem. A gente está aqui desde 2024, o Acadêmico 24 Horas existe. E não é a aventurinha que foi criada anteontem, não. Não tem uma vírgula na internet falando mal dele. E as pessoas renovam. Por quê? Porque ele é muito melhor. Simples. Ou a pessoa ia renovar se ela encontrou algo melhor por aí? Claro que não. Por que ela renova? Porque é top. Tá? Então você vai querer renovar também. Quem já tem e recebe mapa mental? Sim, vou colocar lá na parte de trilhas, pesquisa bibliográfica com IA. Tá bom? Mais dúvidas, galera? Fechou? Tô liberado? Essa é a sua última chamada para garantir todos esses bônus, todos os presentes na melhor condição possível. Vou apresentar aqui, tá aqui e seja muito bem-vindo ao nosso Acadêmico 24 Horas. Condição especial, melhor possível e tomara que você tenha decidido bem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.